vamos à palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 9 de Gênesis. Gênesis capítulo 9. E eu já gostaria de orar nesse momento, pedindo a direção do Senhor para o sermão dessa noite. Então, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Santo Espírito de Deus, rogamos a Ti a sua intervenção sobre a nossa mente, a nossa compreensão, sobre o nosso coração e os nossos ouvidos nessa noite. Capacita-nos, Senhor, a ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra e dá-nos um coração capaz de obedecê-la e de crer nela. Opera um milagre em nossas vidas nessa noite, para que sejamos capazes de ouvir a Tua voz. Por meio de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Então, nós estamos caminhando em direção ao fim da nossa série em Gênesis. Já hoje fechamos toda a narrativa do dilúvio, onde passamos por toda a história de Noé, e agora concluímos mais essa etapa, esse livro, poderíamos dizer, dentro de Gênesis. E nós vamos, então, refletir especialmente sobre 3 tópicos de acordo com essa passagem está estruturada. A primeira delas, o primeiro tópico que esse texto nos ensina é sobre a bênção do Senhor no novo mundo. E eu gostaria de ler com vocês, então, Gênesis 9, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano, sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Então, nesse trecho que nós acabamos de ler, do verso 1 até o verso 7, nós temos as bênçãos do Senhor sobre Noé e sobre a sua família diante do novo mundo. Lembrem-se que Noé agora e os seus filhos e as suas esposas eles desembarcaram da arca no mundo renovado, no mundo purificado pelas águas do dilúvio. E agora o Senhor está estabelecendo com eles um novo início, um recomeço, restaurando a sua criação por meio dessas famílias. E Deus, ele começa abençoando a Noé e aos seus filhos. E a primeira coisa que a gente precisa notar é que a bênção do Senhor, ela estabelece a direção daquilo que ocorrerá dali em diante. Noé e os seus filhos, eles não têm o direito de viverem nesse mundo da maneira como eles desejam viver. Assim como o Senhor fez com Adão e Eva, abençoando-os e dando diretrizes para que eles vivam no mundo de Deus, assim o Senhor também faz com Noé e os seus filhos. O Senhor os abençoa, o Senhor derrama sobre eles o seu favor. E o Senhor dirige, o Senhor dá ordens, repetindo aquilo que havia acontecido no ato da criação, quando Deus dá ordens também a Adão e Eva
para que eles cumpram os propósitos de Deus para o seu mundo. Então, o novo mundo, agora, ele está pronto para ser habitado. Assim como em Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia, e havia aquelas águas caóticas do princípio, no qual Deus ordena tudo, para que então a vida pudesse prosperar naquele ambiente. Assim também após o dilúvio, e nós falamos na semana passada que o dilúvio é um ato de descriação do Senhor. A terra mais uma vez se torna sem forma e vazia por meio das águas. E agora, nesse novo momento, a terra está mais uma vez apta para receber a vida, apta para ser habitada. E nesse contexto, Deus não dá liberdade para Noé, para que ele haja conforme ele achar melhor. O mundo, meus irmãos, é o mundo de Deus. E a gente precisa sempre lembrar disso. É Ele quem estabelece a ordem. E no mundo de Deus, as coisas são do jeito de Deus, não do nosso. É o Senhor quem estabelece limites. Ele dá ordens. E aqui o Senhor está abençoando e capacitando a Noé e aos seus filhos a darem continuidade à missão de Adão e Eva no jardim, de governarem sobre a criação, de multiplicarem-se sobre a criação, sobre a natureza, e ao multiplicarem-se, também multiplicarem a imagem de Deus sobre a face da terra. O Senhor os abençoa para que eles sejam capazes e aptos de cumprir aquilo que Deus estabeleceu a Adão e Eva, e agora a Noé e aos seus descendentes, de governarem a criação debaixo da soberania do Senhor. Mas eles devem fazer isso conforme Deus estabelece. Não como estava acontecendo antes do dilúvio, com violência, com imposição, com morte, guerra, mas por meio de um domínio santo sobre a criação. Eles não devem governar de acordo com o seu próprio coração, porque, como nós vemos no final do capítulo 8, o coração do homem continua sendo continuamente mau. O desígnio íntimo do ser humano, ele é ruim, ele é mau desde a sua mocidade. Essa tendência do coração humano, ela permanece após o dilúvio. E é por isso que o Senhor ele dá ordens claras a Noé e aos seus descendentes, porque eles não devem governar e agir de acordo com seus próprios impulsos, é preciso impor limites. A vida humana precisa de limites. Se nós somos deixados para ser guiados conforme o nosso próprio coração, nós iremos destruir a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. É o cenário antes do dilúvio. Os seres humanos foram fazendo as coisas do seu próprio jeito, se afastando cada vez mais do Senhor, e agora Deus está abençoando mais uma vez a Noé e aos seus filhos, assim como abençoou a Adão e Eva, para que eles fossem capazes de cumprir aquele primeiro mandato de governar sobre a criação. Eles devem agir, então, debaixo da direção de Deus. E Deus dá uma ordem para eles. Perceba, uma bênção que é uma ordem. E a bênção de Deus, aquilo que moldura essa passagem, ela começa com essa bênção e termina com essa bênção. Começa no verso 1 com essa bênção. Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. E termina também no verso 7 com essa mesma bênção. Sejam fecundos, multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus não quer que eles fiquem parados.
Deus quer que eles se espalhem. Deus não deseja que eles permaneçam buscando a própria segurança. Deus deseja que eles se multipliquem, que eles dominem a terra, que eles espalhem a imagem do Senhor. E vocês imaginem agora a tendência dessa família, provavelmente, ao sair da arca em um mundo até então inóspito, é o quê? O que a gente faz quando a gente está com medo? A gente se retrai, a gente se fecha. E Deus está dizendo, não é assim que vocês farão. Vocês precisam ir, vocês precisam avançar, vocês precisam dominar, há uma missão para vocês. Vocês precisam se espalhar. E essa é uma tendência, um problema que a gente vai ver um pouco mais à frente, essa tendência dos seres humanos de não quererem fazer segundo Deus e quererem se proteger segundo a sua própria ideia. É exatamente isso que Babel é. É o desejo dos homens de se protegerem do seu próprio jeito. O Senhor dá uma ordem, multipliquem-se, espalhem-se. E o que os homens vão fazer? Vamos morar aqui, vamos construir uma fortaleza. E aqui nós tornaremos os nossos nomes famosos. Aqui nós governaremos. E Deus diz, não, vocês não vão fazer do seu jeito, não. A gente vê esse eco. A mesma coisa, quando a gente olha lá para frente, na igreja em Jerusalém, o Senhor dá uma ordem para a igreja. Vão, avancem, multipliquem-se, propaguem o evangelho. E o que a igreja faz? Ela fica ali em Jerusalém. O que Deus precisa fazer para espalhá-los? Ele precisa mandar uma perseguição, para que aquele povo se espalhe, porque Deus deu uma ordem. Vocês vão se espalhar e vocês vão abençoar. A criação precisa ser dominada por vocês. Vocês precisam espalhar a minha imagem. Vocês precisam propagar o meu evangelho. Então não fiquem aonde vocês estão. Espalhem-se, povoem. Eu estou abençoando vocês com a bênção da fertilidade. Sejam férteis. Para que esse mundo, então, seja repleto de pessoas que irão refletir a imagem de Deus. E aqui é um ponto que a gente precisa pensar, né? A bênção de Deus é a fecundidade. A bênção de Deus é justamente que esses seres humanos seriam capazes de se reproduzir. Há uma ênfase nisso, provavelmente, no narrador do texto, porque na história babilônica sobre o dilúvio, após a arca ali do personagem babilônico sobreviver, os deuses babilônicos, o que eles fazem? Eles desejam que os seres humanos parem de se multiplicar. Porque o problema que ocasionou o dilúvio, de acordo com o mito babilônico, era porque os seres humanos estavam se multiplicando demais e fazendo muitos barulhos. Então, como uma punição por eles não terem conseguido extinguir os seres humanos da face da terra, eles agora trazem, o texto babilônico vai dizer que os deuses, de uma certa forma, trazem uma punição sobre a fertilidade. Agora, terão mulheres que serão inférteis, terão abortos espontâneos, terão mortes ali de crianças. Então, a visão deles é de restringir o crescimento populacional, enquanto a visão bíblica é de expandir. A bênção está na expansão, está na vida, está na fecundidade, está em se multiplicar. E isso é importante em nossos tempos. Nós precisamos refletir sobre isso, porque no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a fecundidade é uma bênção. É assim em Gênesis, é assim no capítulo 1, é assim no capítulo 2, é assim agora com Noé. A fecundidade é uma bênção. E nós precisamos pensar sobre isso em nossos dias, numa cultura que odeia crianças, numa cultura que odeia fertilidade. Nós precisamos, como cristãos, nos perguntar sobre o que tem influenciado o nosso pensamento e a maneira como a gente vive. É claro, eu não estou dizendo aqui que você vai sair por aí procriando e tendo tantos filhos, 10, 12, 20 filhos, quantos você puder. Não é isso. Mas o que tem moldado os seus pensamentos?
Hoje pela manhã eu vi uma pergunta no Instagram que dizia assim: se eu te perguntasse se você prefere ter um único filho e muitos bens materiais lícitos, ou ter mais filhos e precisar se contentar com uma situação modesta neste mundo, qual seria a sua resposta? E aí, qual seria a sua resposta? Ter um só filho, ou até mesmo nem ter filhos, mas ter bens, perceba, lícitos, coisas boas. Não estou falando de riquezas maldosas, não estou falando de coisas conseguidas de maneira inapropriada ou pecaminosa. Ou, se você pudesse ter mais filhos, e por conta desses filhos, você não vivesse uma vida tão confortável assim. Se você tivesse que viver alguns degraus abaixo, o que você escolheria? E aí você precisa fazer uma pergunta anterior. Por que eu escolheria aquilo que eu escolheria? O que está guiando os meus valores? O que está guiando as minhas prioridades? O que está guiando a maneira como eu enxergo a vida? O que está guiando a maneira como eu entendo o que é o privilégio de poder gerar filhos? Aonde está o valor? Aonde realmente eu tenho colocado o meu valor? É claro que com isso aqui eu não estou dizendo que criar filhos será fácil, será uma... Não, é um trabalho, é trabalhoso. Criar filhos é trabalhoso, é desgastante. Claro que é. Como tudo aquilo que é importante na nossa vida. Tudo aquilo que tem valor dá trabalho. E as coisas mais valorosas da vida, geralmente, elas dão mais trabalho. Criar um filho é desgastante, vai exigir tudo de você. Porque é algo extremamente valoroso. Criar um ser humano, ter a alegria de poder, o privilégio de poder criar uma alma eterna, que refletirá a imagem de Deus neste mundo. É algo, meu irmão e minha irmã, que não tem valor. Mais uma vez, eu não estou dizendo para você sair por aí procriando e tendo 20 filhos. Mas quando que 3 filhos se tornou muito? Já parou para pensar? A gente olha, tem alguns lugares que é até ofensivo você entrar, as pessoas se assustam. Se você chegar com mais de 2 filhos, as pessoas vão olhar para você e dizer assim: nossa, agora chega, né? Tá bom já, né? Fechou a fábrica. Não. Por quê? Há algo que a Bíblia diz que é uma bênção: a fecundidade. E é claro que no mundo caído em que nós estamos, existem muitas dificuldades. É claro, o mundo é mau. E o mundo era mau aqui. Alguns de nós, às vezes, podem questionar: mas a gente vive num mundo tão mau. Pois é, vivemos num mundo tão mau, mas eu tenho certeza que você já está planejando a sua viagem para o ano que vem. Talvez para o ano que vem você já está planejando vai trocar de carro, o que você vai fazer, quais investimentos você vai fazer. O mundo é mau e você continua vivendo. O mundo é mau desde que Adão e Eva foram expulsos do Éden, meus irmãos. O mundo é mau. Aqui, desde esse momento, o mundo continua sendo mau. Mas, mais uma vez, precisamos ser influenciados por aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque rejeitamos aquilo que Deus dá como uma bênção para nós. Por que rejeitar aquilo que Deus dá como sendo algo que o glorifica? Mais uma vez, dá trabalho, eu sei, meus irmãos. Eu tenho 2 crianças pequenininhas em casa, dão trabalho. Mas o valor daquilo que nós fazemos como pais e mães, de poder instruir um filho nos caminhos do Senhor, confiando na graça e na soberania de Deus, é algo que tem um valor ainda mais supremo. Então, precisamos pensar sobre isso. E Deus está abençoando essa família, abençoando eles e dando ordens, dizendo: multipliquem-se, dominem sobre a terra. Eu estou dando a vocês a ordem de cuidar. E é interessante que Noé e os seus filhos não devem dominar desprezando a natureza. Inclusive aqui agora há uma novidade: o Senhor está entregando os animais como alimento. O que tudo indica é que até esse momento os seres humanos se alimentavam de maneira apenas de... eram veganos, né?
Eram veganos. Mas agora Deus está entregando uma alimentação carnívora. Mas ainda assim o Senhor diz para eles que eles devem respeitar aquela vida. A vida não deve ser comida com o sangue. O sangue aqui é a ideia da vida. Não é o material em si que constitui, mas é a própria vida. Então, mesmo aqueles animais que serão consumidos como alimento, eles devem respeitar a sacralidade dessa vida. O Senhor está dizendo, vocês não comerão esses animais vivos. É basicamente isso que o texto está dizendo. Porque é uma criação minha. Toda vida depende do Senhor. E toda vida, nesse sentido, é sagrada. Ainda que o Senhor esteja entregando os animais como alimento para os seres humanos, ainda assim eles precisam não desprezar a vida, não desprezar a natureza, porque Deus é o doador da vida, tanto dos homens quanto dos animais. Há uma sacralidade na vida. Nenhum ser vivo vive sem o fôlego de Deus, seja um homem, seja um animal. E o Senhor então está dizendo, demonstrando para Noé e a sua família que eles devem dominar sobre a criação, não como depredadores, mas como mordomos do Senhor, cuidando da natureza, sendo cuidadosos em gerir bem os recursos que o Senhor tem dado. E se a vida animal não deve ser desprezada, ainda mais a vida do ser humano. E aqui nós vemos Gênesis de 1 a 11, meus irmãos. São textos fortíssimos sobre o valor da vida humana. Nós vemos aqui o Senhor, mais uma vez, reafirmando o valor de cada ser humano. Diante da imposição da pena capital para aqueles que assassinam outros seres humanos. Ou seja, uma vida humana é tão valiosa que não existe nada que possa ser dado para reparar alguém que assassina intencionalmente a vida de outra pessoa, que era exatamente o que estava acontecendo no mundo antes do dilúvio. O assassinato havia se tornado banal. E o Senhor está dizendo, não, a vida humana é preciosa demais. Ela não pode ser tirada de qualquer maneira. Então, quem matar um ser humano também terá o seu sangue derramado, porque cada vida, cada ser humano carrega em si a imagem de Deus. Então, o valor da vida humana é reafirmado. Mais uma vez, Noé e os seus filhos são chamados a governarem este mundo debaixo da bênção de Deus, não como predadores, não como dominadores, mas como mordomos fiéis da própria criação do Senhor, cuidando da criação e cuidando uns dos outros. E é isso que nós precisamos. Precisamos, meus irmãos, cada vez mais, de homens e mulheres que cuidem, homens e mulheres santos que cuidem do mundo de Deus, debaixo do domínio de Deus. Então, mais uma vez, o Senhor os abençoa, não para eles fazerem as coisas do seu jeito, não de uma maneira destrutiva, mas para dominar de uma maneira santa. Muitas das vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos os limites de Deus. E o que esse texto nos mostra é que Deus ele nos dá bênçãos, e o Senhor também impõe limites para a nossa vida. E é só vivendo debaixo desses limites é que verdadeiramente podemos desfrutar das bênçãos do Senhor. Mas o texto não para aqui. Do verso 8 ao 19, abra comigo a sua Bíblia. O Senhor, então, ele estabelece uma aliança com Noé e os seus filhos. A partir do verso 8 diz assim, Deus também disse a Noé e aos seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra.
Deus disse: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nela aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Então nós temos aqui o estabelecimento da aliança. E o sinal que é posto nessa aliança. E isso é interessante, porque toda aliança possui um sinal. E sem esse sinal, a aliança ela não pode ser observada. Perceba bem que o arco é aquilo que Deus usa como sinal desta aliança. Há uma discussão, inclusive, se nesse momento o arco-íris ele é criado, ou se Deus está pegando um elemento que já existia na criação e ressignificando, assim como ele faz com a circuncisão, assim como ele faz com o pão e com o vinho, elementos que já existiam e que então são ressignificados como sinal dessa aliança, como algo que aponta para essa aliança e como algo que nos lembra, esse sinal nos lembra que o Senhor sempre cumpre as alianças que Ele estabelece. E o arco, aqui descrito como as armas de um guerreiro, que é colocada em descanso. O Senhor não destruirá mais a terra. Ele pôs a sua arma para descansar. E é interessante que esse sinal, ele é colocado não para que a gente se lembre. Percebe como o texto é descrito? O sinal é colocado para que o Senhor se lembre, para que nós recordemos que Deus está se lembrando do que Ele prometeu. Ao olharmos para esse sinal, quando olhamos para o sinal que Deus estabelece, nós somos recordados de que Deus ainda se lembra do seu pacto. Deus ainda manterá a sua fidelidade com o seu povo e com toda a sua criação. É isso que o sinal está remetendo a nós. Deus estabelece uma aliança. E o sinal dessa aliança é para nos recordarmos que Deus jamais esquecerá da sua aliança. Quando observamos o sinal no céu, somos recordados de que Deus ainda se lembra. De que Deus mantém a sua fidelidade. O sinal, então, ele aponta para uma realidade, ele nos lembra para aquilo que foi prometido. Assim como a aliança de você que é casado. O que é a aliança de um casamento? Senão um sinal. Um sinal que deveria nos fazer lembrar. Lembrar do quê? Dos votos, do pacto, da aliança que nós assumimos um com o outro. Quando nós olhamos para a aliança, somos recordados que agora nós pertencemos ao nosso cônjuge, pertencemos um ao outro e devemos nos lembrar do pacto que assumimos um com o outro. Assim é o sinal da aliança. E o sinal só faz sentido para quem está nessa aliança. Quem está fora da aliança não entende o sinal. Para o incrédulo, ele olha o arco-íris no céu e é só o arco-íris no céu. É só o resultado de forças físicas, o encontro das águas com a luz solar e que ali revela um prisma nos céus. Para um incrédulo, o sinal não faz sentido.
Assim como para o incrédulo, o arco é só um arco. E o pão e vinho é só pão e vinho. Para alguém que não está aliançado, os sinais da aliança não fazem sentido. É só alguma coisa ali. Mas para quem pertence à aliança, há algo que precisa ser recordado através do ato, através dos símbolos. É o que nós fizemos na semana passada. Semana passada celebramos a ceia. E o que o texto da instituição da ceia, apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto, ele fala: façam isso em memória de mim. Lembrem do que esses elementos estão indicando. Para onde eles estão indicando? Para o pacto de Deus. O que o pão e o vinho simbolizam? A nova aliança no sangue de Cristo. O perdão dos pecados. O sinal da aliança colocado no céu é para que a gente se recorde de que Deus continua se lembrando da sua aliança. Ele não volta atrás. Agora, há um aspecto dessa aliança que nos chama a atenção também. Essa aliança ela é unilateral. Perceba que é Deus quem faz uma aliança com a criação. É Deus quem dita os termos. É Deus quem estabelece os meios através do qual Ele vai abençoar a sua criação. A aliança não é um acordo do homem com Deus. É somente de Deus para com o homem e para com a criação. É Deus quem assume a responsabilidade de manter a aliança do início ao fim. Perceba, não há participação humana. Nessa aliança, Deus não disse: vocês fizerem de tal forma. Não. O Senhor se compromete consigo mesmo. Os termos dessa aliança são estabelecidos pelo próprio Deus. Porque, meus irmãos, nós não negociamos com Deus. O que as alianças bíblicas nos ensinam é que nós não estamos de igual para com igual com Deus. Nós não estamos em condição de estabelecer termos para o Senhor. Nós não estamos em condição de negociarmos com o Senhor. Às vezes nós até gostaríamos de negociar com Deus, de barganhar com Deus. Mas nós não somos capazes. Não é uma relação de igual para igual. Não é como uma relação que eu estabeleço com o Mateus, meu xará, e cada um dá os termos. E a gente diz assim: ó, isso aqui para mim tá bom, ó, não gostei. Não, isso aqui tá legal. Até que a gente chegue a um ponto em comum, a gente diz: ó, pronto, agora a gente pode assinar aqui. Não. Não é assim com Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Pelo simples fato de que nós não temos absolutamente nada a oferecer ao Senhor. Essa aliança, ela é unilateral, porque não existe nada que eu e você possamos usar para barganhar com o Senhor. Deus não precisa de nada de você, meu irmão. O Senhor, Ele não está numa posição de barganhar, de negociar com você e comigo. Sabe por quê? Porque nós não temos simplesmente nada a oferecer ao Senhor. Somente Deus é quem pode oferecer uma aliança com a criação. Perceba, Deus é quem estabelece essa aliança, porque nós simplesmente não temos nada para chegar para o Senhor e dizer assim: Senhor, nós queremos fazer uma aliança contigo. Porque a gente não tem nada para dar para Deus. Deus não precisa de nada de nós. Deus não quer nada de nós. Então a aliança é o símbolo da graça de Deus. A aliança é a maneira como Deus se relaciona com a sua criação, de modo a exercer graça e misericórdia para quem não tem nada a oferecer para Ele. É isso que a aliança de Deus nos lembra. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor. É sempre Ele que nos oferece.
E o que Ele nos oferece, Ele o faz por graça. Ele o faz pela sua misericórdia. Ao estabelecer os termos dessa aliança, perceba, Deus não faz isso porque Ele olha para Noé e Ele espera que Noé possa dar algo para Ele. Ou que Noé possa retribuir a Deus. É graça. A aliança de Deus revela a sua graça e a sua misericórdia. E a graça de Deus, meus irmãos, ela nos ofende. A graça de Deus, ela é escandalosa simplesmente porque nós não podemos fazer nada para sermos recebedores do favor e da bênção divina. E é esse fato que muitas das vezes nos ofende. Como assim? Como assim eu não tenho nada para dar para Deus? Você não tem, meu irmão. Você é um miserável. Você só pode receber. Nós somos como mendigos estendendo as mãos para o Senhor sem absolutamente nada para poder oferecer em troca a Ele. Só clamando. E o que Deus faz? Deus nos dá aquilo que não merecemos. A aliança de Deus nos lembra que o Senhor age para com a sua criação de modo gracioso e misericordioso. É o que Ele está fazendo com Noé, e com seus filhos, e com todo ser humano sobre a face da terra, quando Ele estabelece que não mais trará juízo por meio de águas e destruirá a criação. Ele não precisava fazer isso, mas Ele o faz por graça. Deixa a graça de Deus te ofender, meu irmão. Deixa a graça de Deus lembrar que você é um miserável, que você é um pecador, que você está quebrado, que você não precisa fingir ser alguém que você não é, que para você receber essa graça, o que você precisa fazer é justamente reconhecer que você é carente dela, que você é um pecador, que você é um necessitado. Porque nada que nós temos para oferecer a Deus, meu irmão, interessa para Ele. Nada que você pode oferecer ao Senhor interessa para o Senhor. Ele não precisa de nada que nós possamos oferecer para Ele. E é por isso que a sua aliança é graciosa. Porque o Senhor não precisava de nós, não precisava nos salvar, mas Ele estende a sua graça, e é isso que a aliança nos lembra. Por fim, nos versos 20 a 29, nós somos lembrados como Deus trabalha na criação, restaurando a criação. E por que nós precisamos dessa aliança? Por que nós precisamos ser lembrados delas? Então, verso 20 até o 29 diz assim: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costa e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Relembrando o capítulo 5, no qual nós lembramos que a morte continua. O pecado continua em atuação, porque Noé morreu. E assim será com os seus descendentes também. Mas essa passagem também nos recorda que Deus, ao recomeçar
ele não está formatando o mundo do zero. Algo permanece daquele mundo anterior que foi purificado. E o que permanece é o coração do homem. E a tendência do coração do homem ao pecado. E é o que nós vemos exatamente Noé fazer. Perceba, a semelhança de Adão, que estava em uma condição perfeita para não pecar e ainda assim falhou, pegou do fruto, tomou do fruto, pecou contra o Senhor, Noé faz exatamente a mesma coisa que Adão. No mundo perfeito, perceba, o mundo está purificado. O mundo está renovado. E assim como Adão pecou por comer do fruto, Noé peca quando bebe, em excesso, ele se embriaga. E essa embriaguez é moralmente reprovada. Ainda que o mundo estivesse em perfeitas condições nesse momento, o ser humano continua um pecador. Isso aqui nos mostra um fato. Não é? Você não é pecador por causa das condições nas quais você vive e nas quais você cresceu. Existem pensamentos modernos que vão dizer que o ambiente no qual você vive é que molda quem você é. E nós não negamos que o ambiente exerça, sim, influência sobre nós. Mas o que a Bíblia e o que nós somos sempre chamados a reconhecer é que, independente do ambiente ao qual nós vivemos, nós somos responsáveis pelas nossas ações e reações diante de Deus. Porque o nosso coração, ele sempre responde aos estímulos ao nosso redor. Porque se fosse assim, Adão e Eva não teriam pecado. Se fosse assim, Noé não teria pecado. Porque eles estavam em um ambiente perfeito. Então, meu irmão, eu e você não podemos usar essa desculpa. Eu fiz isso, eu agi dessa maneira, eu fiz essa coisa porque o ambiente me influenciou a agir. Não. O seu coração te levou a agir. A gente precisa sempre reconhecer isso. O nosso coração é o problema, não é o ambiente. Existem pessoas que permanecem santas em um ambiente de pecado. E existem pessoas que pecam em um ambiente sem pecados. Porque o problema está no coração. E é o que Noé faz. Noé reflete a imagem de alguém que sucumbe após uma grande vitória. Não sei se você já passou por isso, meu irmão. É uma experiência, às vezes, de você passar por algo que você estava batalhando na sua vida, você estava orando, você estava buscando vencer determinada coisa, e aí você passa por essa vitória e parece que o seu senso moral, ele se, de alguma forma, se dissolve. E aí você, uma espécie de depressão pós-vitória. Não sei se você já passou por isso. Você queria tanto algo, e quando você consegue conquistar aquilo, parece que você sucumbe. Parece que é isso que Noé está fazendo. Ele tem a vitória. E agora ele se entrega ao seu próprio pecado. Não precisa mais batalhar. E ele cai. E nós vemos o pecado de Cã. E Cã, então, ele observa a nudez do seu pai. E é interessante que é um reflexo aqui da situação de Adão e Eva. Quando eles comem do fruto, eles percebem que estão nus. E Noé está nu, em um ambiente privado, sim. Mas a nudez indica a vergonha. E Cã, ele observa a nudez do seu pai. E às vezes a gente pensa assim, foi algo tão simples, e Noé acorda ali, furioso, né? Mas o que o texto originalmente indica para nós é que esse observar de Cã, ele é um observar detido. Não é aquela coisa de ele abriu a porta e viu, meu pai está aqui. Não, ele se detém. E há algumas especulações do que isso indica. A gente poderia aqui levantar algumas hipóteses, algumas bem pesadas sobre o que Cã fez, e por isso Noé acorda bastante irado, mas o que o texto deixa claro para nós é que esse olhar detido de Cã desonrou o seu pai. E essa desonra
indica um provável desejo de domínio, de querer dominar sobre o seu pai. Não foi apenas uma olhadela, mas, além de desonrar o seu pai, o que Cã faz é convidar os seus irmãos para que façam o mesmo. Para que eles também desonrem o seu pai. Mas não é o que Sem e Jafé fazem. Sem e Jafé, a semelhança de Adão e Eva, que estavam nus, e o Senhor cobre a nudez deles, Sem e Jafé colocam um manto sobre as suas costas e vão caminhando até cobrir a nudez do seu pai. Eles não agem como Cã. Eles não agem de acordo com as paixões do seu coração. E então, Noé acorda e amaldiçoa o seu filho. Mas perceba que isso só acontece porque Noé agiu de uma maneira que ele não deveria agir. Noé peca. E por conta disso, Cã utiliza-se dessa situação para desonrar o seu pai. E aqui, o que o texto vai trabalhar é a ideia de Gênesis capítulo 3, verso 15, das duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. O texto está mostrando para nós que as duas sementes continuam em atuação. A semente da mulher, através de Sem, e posteriormente de Jafé, que habitará nas tendas de Sem, e a semente de Cã, a semente da serpente, por meio da descendência de Cã e seu filho Canaã, e os descendentes de Canaã, que posteriormente se tornarão inimigos do povo de Israel. Então, as duas sementes, elas permanecem após o dilúvio. Nesse novo mundo, continuará a batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente. O passado, ele não é apagado, mas o Senhor está reconstruindo. E é por conta dessa realidade que toda essa situação familiar de Noé nos mostra que nós precisamos da aliança do Senhor. É por conta disso que nós precisamos do sinal da aliança. Porque nós somos pecadores. Porque, como criaturas pecadoras, nós somos capazes de destruir tudo. O Senhor limpa o mundo. E Noé e seus filhos já conseguem destruir tudo logo em seguida. E é o que eu e você fazemos, meus irmãos. E é por isso que eu e você precisamos da graça de Deus. Precisamos da aliança de Deus. É por isso que nós precisamos do pacto da graça de Deus, porque é isso que nós fazemos. Nós destruímos tudo ao nosso redor. E Deus, Ele é um Deus de recomeços. Apesar da nossa capacidade de estragar todas as coisas, o Senhor é um Deus que estabelece sempre novos começos para nós. Como Adão e como Noé, nós somos capazes de estragar tudo, até mesmo em ambientes perfeitos. Está no nosso coração. E talvez você esteja assim nessa noite, meu irmão. Talvez você tenha entrado aqui pensando, eu estraguei tudo. Talvez você já tenha passado por situações assim na sua vida. Caramba, eu tinha tudo na minha mão, mas eu não sei, eu consegui estragar tudo, eu consegui estragar o meu casamento, eu consegui estragar meu relacionamento com os meus filhos, eu consegui destruir a minha vida por escolhas inconsequentes e erradas. Eu estou quebrado, eu estou destruído. E é exatamente por conta disso, meus irmãos, que nós precisamos da graça de Deus. E é exatamente porque eu e você somos assim, que nós precisamos que Deus venha até nós, em aliança conosco, para derramar a sua graça sobre as nossas vidas. E assim como o arco
foi o sinal da graça de Deus, para nós, hoje, o Evangelho é esse sinal de Deus, que nos lembra da graça, quando o nosso passado vem nos assombrar. O sinal de Deus é o seu próprio Filho Jesus. Quando nós nos sentimos fracos, fracassados, sujos, o que eu e você devemos fazer é olhar para o sinal de Deus, é olhar para o Filho de Deus, é olhar para o sangue da nova aliança. Porque, meu irmão, a graça de Deus só serve para pecadores. A graça de Deus, ela é justamente para pessoas quebradas. A graça de Deus é justamente para pessoas como Noé. Pessoas semelhantes a mim e a você. Pessoas que estão quebradas. Pessoas que chegaram no fundo do poço. Pessoas que falharam vez após vez, e após vez, e após vez, e falam assim: eu consegui destruir tudo. É exatamente para você que a graça está disponível. E é por isso que nós precisamos nos lembrar do Filho. Todas as vezes em que nos sentimos fracassados, quebrados, cansados, sobrecarregados, é para Ele que nós devemos olhar. Para o sinal da graça de Deus. Para o Filho esmagado no madeiro por causa dos nossos pecados. Quando falhamos, meus irmãos, não somos chamados a ficar remoendo o nosso pecado e quão infiel e incapazes nós somos chamados a nos lembrar da graça, do sinal da aliança, do pão e do vinho, que nos lembram do sangue derramado na cruz, para pessoas como eu e você, pessoas quebradas, pessoas que não são merecedoras, pessoas que conseguem estragar tudo, mesmo quando tudo está perfeito. A gente consegue dar um jeito de estragar as coisas. E é para pessoas assim que a graça de Deus está disponível. Hoje, quando olhamos para o Filho de Deus e mantemos o nosso olhar fixo nele, podemos saber que a graça está disponível. Quero te convidar a ficar de pé. E eu gostaria de orar por você. Logo após a nossa oração, o nosso culto estará encerrado, mas você é convidado para continuar com a gente, para um tempo de comunhão. A gente vai ter um cachorro-quente aí após o nosso culto. Então não vai embora com pressa, não. Aproveite para desfrutar de um tempo de comunhão e de um relacionamento. Nós vamos orar ao Senhor. Deus, nós nos colocamos em Tua presença, Pai, porque reconhecemos que somos pecadores e miseráveis, que nós somos capazes de destruir tudo, até nos melhores ambientes. E é justamente porque somos fracassados, somos falhos, pecadores, que precisamos da Tua graça, Senhor. Então, nessa noite, nós não queremos nos aproximar do Senhor com verniz de religiosidade, fingindo uma perfeição que nós não somos capazes de manter diante de Ti, porque o Senhor conhece o nosso coração. E o que queremos fazer é justamente como pecadores arrependidos, confessar que somos falhos e que por isso precisamos da Tua graça. E que por isso precisamos do Teu Filho, que por isso precisamos que o Senhor haja com misericórdia por meio da Sua aliança para conosco, de que não somos capazes, Senhor, de fazer uma aliança contigo. É o Senhor que precisa vir em nossa direção e estender a Sua graça para criaturas caídas, falhas, quebradas, em trevas. E quando nos lembramos da Sua aliança, e nos lembramos do Seu Filho, nos lembramos que essa graça está disponível até mesmo para o pior dos pecadores. Por isso, Senhor,
Se há alguém aqui nessa noite que está sobrecarregado, quebrado, ferido, exausto, em trevas, cansado de lutar contra o seu próprio coração, Senhor, leve os olhos dessa pessoa até a cruz de Cristo. Leve os olhos dessa pessoa até aquele que sofreu humilhação em nosso lugar e que por meio do seu sangue nos purifica e junta os pedaços que estão em nós, nos tornando novas criaturas. Nos ajude a fixarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, porque somos carentes e necessitados da tua graça, Senhor. Precisamos da sua aliança, precisamos do Senhor, precisamos do teu Filho, continuamente, para nos lembrar de que se não fosse pela tua graça, nós estaríamos perdidos, mas que essa graça está disponível a nós por meio da nova aliança no sangue do seu Filho. Que creiamos nessa aliança e que nos seguremos nela para a glória do teu nome, Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos.